Hello! Hoje vamos falar de modal verbs. O que são modal verbs? Modal verbs são verbos que aparecem antes de um verbo principal em uma frase e que adicionam um sentido a esse verbo principal. Então, por exemplo, se eu falar I speak English well, eu falo bem inglês, né? I speak English well. Se eu adicionar o verbo can, né? Eu vou dar um sentido ou uma ênfase maior. I can speak English well. Ok? Eu sei, eu consigo, eu tenho a habilidade de falar bem inglês. I can speak English well. Na forma negativa, os modal verbs não utilizam outros auxiliares. Eles exercem a função de auxiliares deles mesmos, digamos assim. Tá? Então, eu não vou dizer, por exemplo, I don't can ou do you can. Tá? Essas formas simplesmente não existem. Então, quando eu quiser perguntar se alguém tem a habilidade de fazer algo, eu vou dizer can you speak Japanese? Ok? Can you understand English? Ok? E para negar também eu não vou usar do, does ou qualquer outro auxiliar. Então eu vou dizer I can't do it. I can't do it. I can't speak English. I can't understand this language. Ok? Então essas são características básicas de modal verbs. Eles são auxiliares, eles sempre vêm ligados a um verbo que indica uma ação, né? Sempre vem antes de um verbo que indica uma ação, e eles também não levam S na terceira pessoa do singular no presente. Então, ele pode falar inglês, ele consegue falar inglês. He can speak English. He can. Nunca vai colocar um S aí, tá? E recapitulando na negativa, can't. Outra coisa, prestem bem atenção, nunca usem to, nem antes e nem depois de de um modal verb. Nunca utilizem to nem antes e nem depois de um modal verb, tá? Então não existe, eu estou usando can como exemplo, não usem to can nem can to, isso não existe, tá bom? Então essa foi a primeira dica, a introdução dos modal verbs. Num segundo vídeo eu vou mostrar outros modal verbs e como utilizá-los também, tá? Então essa foi apenas uma introdução dos modal verbs e como eles são empregados, ok? Já já volto com mais dicas.